de dizer quem está vencendo aqui a corrida em São Paulo. Muito importante ressaltar que são várias pesquisas que estão sendo divulgadas. Amanhã vai ter mais uma pesquisa Datafolha sobre a corrida em São Paulo e o que acaba de sair é a pesquisa Atlas Intel. É uma pesquisa que tem outros métodos, né, de pesquisa, então ela é uma metodologia própria, com recrutamento digital, aleatório. Os entrevistados são geolocalizados, selecionados aleatoriamente enquanto navegam pela internet. O Instituto diz que isso diminui possíveis impactos humanos, como vergonha de falar e tudo mais. Então, ela é uma pesquisa bem diferente das outras. No entanto, registrada pela Justiça Eleitoral, ouviu 2.200 eleitores entre os dias 5 e 10. Vamos ao resultado dela. Nessa pesquisa que saiu agora pela manhã, ela mostra um empate técnico entre Boulos e Marçal. Estão empatados tecnicamente. O atual prefeito aparece na terceira colocação, como estamos vendo aí, com diferença bem distante dos demais, né? Não tão distante, mas fora da margem de erro. Chama a atenção o crescimento de Pablo Marçal, cresceu 8 pontos percentuais na comparação com a rodada anterior, de 21 de agosto. Marçal tem hoje 24,4%, enquanto Boulos tem 28%. A gente está vendo aqui a pesquisa anterior, Marçal antes estava aqui, ó, com 12,6% e agora ele vem para cá com... Opa, dá para correr aqui? Como é que eu faço para voltar? Aqui. Volta para mim? Não voltou, eu não consegui acessar aqui, ó. Tenta voltar para mim na pesquisa agora atual. E agora ele aparece com 24,4%. Boulos tem 28% das intenções de voto e tinha 28,5%. Caiu meio ponto dentro da margem de erro. Ricardo Nunes tinha 21,8%, caiu um ponto percentual, 20,1%. E Tabata também teve uma queda, foi para 10,7%, tinha 12%. Datena tinha 9,5%, foi para 7,2%. Marina Helena praticamente estável, 4,7%, tinha 4,3%. Vamos lá, Josias, quero a sua análise. O que você achou dessa nova pesquisa? Marçal cresce, empata com Guilherme Boulos, que ainda aparece na frente nessa pesquisa, mas Ricardo Nunes vai ficando mais para trás. Segundo essa pesquisa, o segundo turno seria entre Boulos e Marçal. Como você disse, Fabiola, nós teremos mais pesquisas nesta semana. Uma delas é do Datafolha, a outra da Quest, e nós vamos poder, comparando as diversas pesquisas, ter uma ideia mais adequada da evolução do cenário. Essa pesquisa, no entanto, ela orna com a conjuntura, né? Ela mostra o Boulos mais próximo de uma vaga no segundo turno. Esse percentual de 28% é um percentual factível, se você raciocina com a tradição da esquerda do PT em São Paulo, a esquerda não costuma ter, e o PT também, menos do que 30% do eleitorado. Então, o Guilherme Boulos está nessa órbita dos 30%, que é o patamar que a esquerda costuma amealhar em São Paulo, e há uma disputa pela posição de representante da direita no segundo turno entre o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes, né? O Ricardo Nunes já esteve mais bem posto em outras pesquisas, né? Empatado ali tecnicamente com o Pablo Marçal. Aqui não está muito distante, uma distância de 4 pontos percentuais, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não é uma distância intransponível, mas, como disse, a pesquisa orna com a dinâmica da disputa. O Guilherme Boulos a caminho de uma vaga no segundo turno, Pablo Marçal e Ricardo Nunes travando uma disputa muito interessante pelo eleitorado conservador, que inclui o voto bolsonarista em São Paulo, mas não apenas esse voto bolsonarista. Conservadorismo, ficou entendido nessa disputa de São Paulo, não se confunde apenas com bolsonarismo, né? Então, há uma disputa entre os dois para ver quem será o representante ou quem vai prevalecer junto a esse eleitorado conservador nessa disputa de São Paulo. Então, a pesquisa orna com essa dinâmica. Vamos ver
os dois levantamentos que serão divulgados aí ao longo da semana, o da Quest e o do Datafolha. O Datafolha, aliás, será divulgado amanhã. O da Quest, se não me engano, sai ainda hoje. E aí nós vamos ter graus de comparação que nos permitirão ter uma ideia melhor, Fabíola, da evolução do quadro. Hoje, né, ainda a gente não sabe o horário certinho, mas é uma pesquisa encomendada pela TV Globo. Não sei se sai no programa local da TV Globo, no SPTV, mas a gente vai aguardar esse resultado. Só trazendo um pouco mais de detalhes, Thales, antes de eu passar para você analisar também essa pesquisa, o Boulos, e aí é muito interessante ver como é que o eleitorado em São Paulo tem se dividido entre esses personagens, né? O Boulos leva a melhor entre as mulheres, 33,7%, entre os agnósticos ou ateus, 55,2%, e entre as pessoas que têm ensino superior, 37,8%. E o Marçal é mais popular entre os homens, 31,5%, entre os evangélicos, 42,9%, alto ali, e entre as pessoas que estudaram até o ensino fundamental, 41,3%. Também foi pesquisado aqui, perguntado ao eleitor, a possibilidade de segundo turno. E aí, nas outras pesquisas, mostrava que Boulos ganhava de Marçal, e essa pesquisa mostra um empate técnico entre eles. Vamos lá, Boulos e Nunes. Nunes venceria por 45,7% contra 38,5% de Boulos. Se a disputa fosse entre Boulos e Marçal, teríamos um empate técnico. No entanto, numericamente, Boulos à frente, 44,1% versus 43,2% de Pablo Marçal. E a disputa entre Boulos e Tabata, empate também entre os dois, 33 versus 23%. É interessante ver a disputa entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes. Nunes com muita vantagem contra Marçal. Venceria um segundo turno contra Marçal, 48% versus 29%. Vamos lá, Thales. Pesquisa é sempre uma fotografia do momento. Como é que você enxerga essa fotografia? Pois é, você colocou bem, pesquisa é uma fotografia do momento. Eu estou com essa pesquisa, eu fico mais ansioso para ver ainda o Datafolha Quest. Por quê? Porque a impressão que me dá é que, embora essa pesquisa, como diz o Josias, orne com a conjuntura de que você tem 3 candidatos ali disputando a primeira posição e estão mais ou menos ali empatados, essa é a conjuntura atual, mas ela me parece que ela está um pouco atrasada em relação ao Pablo Marçal. A pesquisa Datafolha mostrou o Pablo Marçal encostando no teto, o Pablo Marçal já não crescendo muito, crescendo na margem de erro praticamente. E aqui ele cresceu 12 pontos percentuais. É como se ela estivesse olhando um pouco atrás, um pouco antes, quando o Pablo Marçal estava crescendo ao ritmo de 7% a 10%. Então, é um pouco estranho esse crescimento agora. Parece-me que pode ser que ela esteja um pouco atrasada na lógica do crescimento dos candidatos. Vamos ver a próxima do Datafolha, da Quest, para organizar. Outra coisa que ela mostra que é interessante é o seguinte: o Nunes é o melhor candidato dos conservadores para o segundo turno. O Pablo Marçal é o pior candidato dos conservadores para o segundo turno. Ele perde do Boulos e perde do Nunes. Então, é o pior candidato dos conservadores. Eu fico um pouco em dúvida na questão de você vai ter 2 conservadores no segundo turno. O Nunes e o Pablo Marçal disputam o mesmo eleitorado. Então, eu fico achando que a tendência é você ter só um candidato, e essa pesquisa meio que mostra isso. Aliás, as pesquisas, em geral, estão meio que mostrando isso. A tendência é você ter um candidato conservador no segundo turno e o outro seria o Boulos, que estaria praticamente certo no segundo turno. Vamos ver se isso ocorre nas próximas pesquisas. Há muito pouco tempo para mudanças radicais. Como há muito pouco tempo para mudanças radicais, isso significa também que Datena já era, praticamente já era. E a Tabata pode ter um bom desempenho
mas dificilmente chegará ao segundo turno. É engraçado, ô Thales, quando você vai cobrando a lógica, né, da disputa por aqui. Tipo, ela já foi embora, pegou um aviãozinho, ó, acho que foi de drone a lógica. Então a gente está totalmente fora do eixo, a gente tem que se acertar aqui para ver se a gente se encaixa. Ô Josias, vamos analisar esse cenário de segundo turno aí, que eu acho que é bem interessante. Toda a campanha de Boulos até então estava bem animada com essa história ali, falando, não, porque se for com Pablo Marçal, Boulos ganha fácil. E não é o que está mostrando aqui essa pesquisa, essa está um pouco diferente das demais. Faz algum sentido para você aí, Pablo Marçal e Boulos empatado num segundo turno? Como é que você vê um eventual cenário de segundo turno aí, segundo essa pesquisa? Houve uma outra pesquisa, Fabíola, que captou esse empate técnico também. Salvo engano meu, foi a Quest. Inclusive, um empate numericamente idêntico ali. Os dois somavam num hipotético segundo turno 38%. Então, a dinâmica da eleição, da disputa, da campanha, está mostrando que não existe esse negócio de candidato fácil, né? Obviamente, se nós levarmos em conta os cenários esboçados até aqui para o segundo turno, as pesquisas mostram que o melhor representante do conservadorismo no segundo turno é o Ricardo Nunes e não o Pablo Marçal, porque todas as pesquisas mostram que o Ricardo Nunes tem mais votos do que o Marçal no segundo turno, seja contra o próprio Marçal, que é uma hipótese improvável, né? Dois conservadores no segundo turno, mas as pesquisas contemplam também este cenário, mas o Ricardo Nunes ele prevalece sobre o Boulos, prevalece sobre a Tabata, sobre o Datena, todos os cenários foram construídos pelas pesquisas e que tem o Ricardo Nunes no segundo turno, ele prevalece, e em alguns casos até com uma margem confortável de votos, né? E o Guilherme Boulos também fica evidente O nesses ministro do cenários Supremo que são Tribunal. traçados para hipotéticos segundo turno, também fica evidente que o adversário mais conveniente para ele é o Pablo Marçal. Isso não significa que é o adversário fácil. É o mais conveniente porque as pesquisas estão dizendo que se o Boulos vai contra o Ricardo Nunes, ele tem mais chance de perder. Ele já teve uma experiência semelhante quando ele foi para o segundo turno na última eleição municipal que ocorreu em São Paulo. Ele foi contra o Bruno Covas e perdeu, né? Ele passou para o segundo turno e perdeu para o Bruno Covas no segundo turno, no segundo round. Agora se prenuncia algo semelhante se ele for para uma disputa, um tete-a-tete com o Ricardo Nunes, porque está evidente que existe um pedaço conservador no eleitorado de São Paulo. E esse conservadorismo não é negligenciável. Se ele se junta ao eleitor de centro, ele tem uma chance grande de derrotar o representante mais identificado com a esquerda. E se o Boulos vai contra o Pablo Marçal, que está mais para a extrema-direita do que para a direita, a chance de o Marçal agregar ao seu cesto de votos o eleitor de centro é menor. Então, por essa razão, ele é um adversário mais conveniente para o Boulos, porque aqueles eleitores que, mesmo não suportando o Lula, o PT ou o próprio Boulos, esse eleitor pode considerar que o Boulos é menos pior do que o Pablo Marçal, que é um candidato identificado com a extrema-direita e com um programa de governo, ou propostas de governo, muito frágeis, né? Muito ilusórias. Ele mesmo já disse, olha, eu tenho sonhos. Quando os sonhos dele são expostos ou transpostos para o programa de governo, eles se tornam muito frágeis, né? Então, esse eleitor que está ali no centro, na centro-esquerda, que poderia eventualmente considerar a hipótese de não votar no Boulos se for contra o Pablo Marçal, esse centro progressista, democrático, pode migrar para o Boulos e aí ele tem mais chances no segundo turno se o adversário for o Pablo Marçal. Aí a gente fica pensando, né, ô Thales, essa pesquisa, a Atlas, ela foi feita, se não me engano aqui, inclusive depois do 7 de setembro, né? Deixa eu só conferir a data certinha de captação, mas como ela é online, ela ouviu 2.000 entre os dias 5 e 10 de setembro. Pegou justamente esse período antes e pós, né?
A gente vê até este momento, o Bolsonaro não gravou, e eu acho que esse vai ser até o final da propaganda de rádio e TV. Gravou, não gravou, fugiu. Eles iam no CEAGESP, aí não gravou. Olha, tá um babado essa história. E aí, essa situação do Marçal conseguindo votos bolsonaristas. Como é que você vê o impacto dessa disputa, né, entre Marçal e Nunes pelo voto bolsonarista com esse resultado? Marçal, com essa subida de 8 pontos, é possível dizer que ele realmente está tirando o voto bolsonarista de Nunes? Eles estão migrando para Marçal? Eu acho que sim, acho que o fato de você apontou de que a pesquisa foi feita depois do, do 7 de setembro, ela pode explicar o fato desse crescimento grande do Marçal. Pode, isso pode explicar, e não ela estar uma pesquisa atrasada no tempo, porque ela explicaria, olha, e realmente o Marçal me parece que ganhou de lavada a, a luta lá pelo 7 de setembro. Ele foi para o povo, foi para a multidão, aonde ele passava, ele era ovacionado, ele fez o Malafaia ficar irado, perder praticamente o controle. O Bolsonaro está aí, recuando, sem saber, e agora? O que, que eu faço? Esse cara vai tomar o eleitorado do Nunes? Se eu ficar com o Nunes, eu vou ser derrotado publicamente pelo Marçal? Como é que eu faço agora? O Bolsonaro está em cima do muro a contragosto, porque o Marçal ainda pisou em cima, voltou a falar mal da família, etc. e tal. Então, o Marçal está a cavalheiro na briga com o Nunes pelo bolsonarismo. E mostra, mais uma vez, que o bolsonarismo não tem mais dono como o Bolsonaro. E nem é o conservadorismo todo. O conservadorismo todo é outra coisa. O bolsonarismo é um pedaço ultra-radical do conservadorismo. É interessante. Perspectiva de crescimento. O que me chama a atenção é esse segundo turno, né? Eu queria só que a gente aprofundasse um pouco mais, porque isso chama a atenção. Apesar de Marçal liderar em algumas pesquisas, ele estar à frente numericamente nessa, ele pede para todos no segundo turno, segundo essa simulação, né, Sakamoto? Vamos tentar explicar um pouco para o eleitor por que essas pesquisas mostram isso quando a disputa. Então, por exemplo, ele a todo momento, e Marçal usa isso no discurso dele, nas entrevistas, nos debates, vai ser um primeiro turno, vai ser um primeiro turno. Ele fala disso com muita força, para que as pessoas se convençam da necessidade do primeiro turno. Ele indo para o segundo turno, a chance dele cai, Sakamoto? Não necessariamente, Fabiola. Você sabe quem é que ficou bastante tempo em segundo colocado, em pesquisa de segundo turno? Jair Messias Bolsonaro em 2018. Né? Então a gente tem que levar em consideração que fotografia de segundo turno no primeiro turno ela é bastante limitada, ela não consegue captar, é claro, todas as dinâmicas que ocorrem com relação à transferência de votos. A gente está no começo de setembro, a gente tem ainda mais de um mês de campanha eleitoral até a eleição, muita coisa pode acontecer. Campanha está começando agora em rádio e TV, está começando agora nas ruas, na internet, já está há um tempo, mas muita coisa pode acontecer, dinâmicas mudam. Aquela é a fotografia daquele momento, né? Muita coisa pode mudar em que sentido? Inclusive é o seguinte, tem muita gente que apoia o Boulos, está na campanha do Boulos, eu conversei com pessoas lá da campanha que falam, olha, não, o Marçal é um candidato melhor. E até outras pessoas da própria campanha do Boulos retrucam falando o seguinte, olha, lembremos o que foi Jair Bolsonaro em 2018, em que uma parte do PT sorria e falava melhor Bolsonaro do que Alckmin, né? Melhor, ou seja, a mesma coisa, melhor Marçal do que Nunes, porque no segundo turno é mais fácil, né? E as coisas são um pouco diferentes, na verdade. Claro, os candidatos são diferentes, o Nunes tem a máquina neste momento, tem todo processos que são processos relacionados à internet também são bastante diferentes, mas essa dinâmica de um candidato perder e apoiar o outro, ou do próprio, por exemplo, da própria família Bolsonaro, vamos colocar
hipoteticamente, que a família Bolsonaro fique meio que um pé em cada canoa até o segundo turno. No momento do segundo turno, cai de cabeça na canoa do Marçal. Aí ele consegue levar uma parte dos votos que estavam com o Nunes. Tem a rejeição ao Boulos, vai depender um pouco das campanhas de ataque ao Boulos. O Boulos está numa campanha para tentar mostrar uma imagem paz e amor desde o início, né? O pessoal vai bater muito nisso, no contrário, mostrando que ele é despreparado, mostrando que ele é agressivo e tudo isso mais, como a campanha do Marçal tem feito nas redes sociais. Então vamos tentar colocar uma pecha nele diferente, vai ter muita dinâmica correndo, né? No final, tem muita gente também que prefere, tem muita gente da campanha do próprio Marçal que falou que prefere o Boulos, na verdade, inclusive por conta de tentar transformar o segundo turno mais do que num plebiscito com relação ao Lula, mas com relação à a política tradicional e a antipolítica, porque o Marçal ele incorpora a ideia de antissistema, né? Ele pelo menos ele busca a ideia de antissistema, né? Por mais que ele esteja envolto e rodeado de pessoas que são o pior do sistema, né? Pessoas ligadas ao PCC, pessoas que têm orgulho de dizer que estão no PCC, personal fitness, influenciadores de saúde que estão envolvidos na produção de drogas, né? Como o Cariani, é real nesse caso. Então, você tem muita coisa, na verdade, que tem essa hipocrisia desse discurso do antissistema, mas ele vai usar isso também contra o Boulos. Então, você tem tanta dinâmica do primeiro turno para acontecer em direção ao segundo, que não dá para dizer que é aquilo que vai acontecer. O que dá para dizer é quais são as forças que vão estar envolvidas no segundo turno, quais são as forças do primeiro turno. O campo democrático se fecharia em torno de Boulos e deixaria o Marçal sozinho? Difícil. É difícil imaginar que o Nunes vai apoiar o Boulos no segundo turno. Isso não aconteceria. Agora, ele